Seja muito bem-vindo a mais um Tea Talk e hoje a gente está aqui para falar sobre um tópico super importante no mundo do chá da Camélia Sinensis, são as múltiplas infusões. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá da Chá Pra Quê e da Bulldog Revolution. O nosso objetivo é fazer com que você, aí do outro lado, beba mais chá, mais Camélia Sinensis, porque ela nos deixa muito mais felizes e melhores. E formar os futuros e novos que já estão surgindo empreendedores do Brasil, empreendedores do chá. Por que parece um assunto simples, mas não é? Pouca gente sabe. Sempre que a gente fala, você sabia que seu chá puro, esse chá que parece ser mais caro, rende as mesmas 2 gramas, podem render 2, 3, 4, 5, 6 infusões, até 10 infusões ou 12 infusões em alguns casos. A gente sempre fala de Puês. A gente tem um Puê de 2011 que rende 18 infusões. A Cleo fez outro dia 18 infusões com ele no Gonfu. E a gente fala isso para as pessoas, mesmo falando de Team Maker, 2 gramas, várias infusões, as pessoas ficam assim, né? E eu não sei por que muitas lojas não divulgam isso. Eu não sei por que, gente. E a gente entrar num assunto meio tenso. Eu não sei por quê, porque na verdade... As lojas não divulgam porque elas querem vender. Isso está errado. Eu sou totalmente contrária a isso. Eu acho que a técnica de venda tem que ser dizer que rende muito. O chá rende muito, um bom chá rende bastante. Eu acho que as lojas vão vender mais, inclusive. Porque justifica o preço. Porque a pessoa pega e compara. Verdade. Eu vou comprar 50 gramas de um chá ali numa loja, sei lá, eu vou pagar 35, 40, 50 reais. E tem chá que é até mais caro do que isso. Sim. E o meu chá de saquinho sai R$1 o saquinho. E a pessoa acha que tá abafando, economizando. E não tá. Na verdade, ela tá perdendo dinheiro. E ainda com um chá que não é de tanta qualidade quanto um chá de folhas soltas. Nem de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, é importante lembrar. Às vezes você tem um bom chá de saquinho, mas ele vai te render, além de uma infusão, a gente vai entrar nesse detalhe, em termos de sabor, ele vai ter aqui uma média. Ele não vai ter um espectro de aromas e de sabores múltiplos, né? E pensando aqui 3D, por isso que eu tô fazendo assim, né? 3D, você diz, nossa, tem menta, e estamos falando de chás puros, não estou falando de blends. Nossa, tem notas de mentas, esse aqui tem notas de uma flor, esse aqui tem madeira, esse aqui me lembra marzipan, esse aqui é a selga. Não tem isso, chá de saquinho não tem isso tudo. E você falou uma limitado. Coisa boa, que eu me lembrei de uma coisa agora, assim, viajando um pouco. O quê? Que é assim, um chá, quando você faz um chá de folha solta, e principalmente no Gonfu. Na técnica ocidental também funciona, mas no Gonfu isso é mais claro. E você vai fazendo as múltiplas infusões, é como se você fosse desenvolvendo. Primeiro, é uma experiência completa, uma experiência muito mais completa, e é como se você estivesse desenvolvendo uma conversa com aquele chá. Legal, é verdade. Né? É como se você estivesse ali conhecendo como é que você vai, não sei o quê. Por isso existem as cerimônias de chá, que aí a gente entra para um nível acima ainda mas também. até nem indo para esse nível cerimonial. Mas não deixa de ser uma cerimônia que você está fazendo com você mesmo. Você faz ali, ou até com seus amigos. Você vai conversando com aquele chá e vendo até onde ele vai. E aí você tem o chá que, por exemplo, ele vai mostrar a personalidade dele na primeira infusão. E depois ele vai ficando mais suave. Ou você vai ter, por exemplo, aquele chá... Você descobre o chá. Isso. Essa descoberta do chá é muito gostosa. Ou você vai ter aquele chá que, por exemplo, ele começou tímido ali, né? Vou mostrando uma coisa. Simplinho. Aí depois você vai chegando na segunda, na terceira infusão e ele vai se mostrando quem ele é. Então, as múltiplas infusões... são um conceito que faz parte do chá, faz parte de você apreciar o chá. Sim. É você ir trabalhando ele com múltiplas infusões. E é o grande diferencial do chá para as outras Camélia Sinensis. Você não vai ter a mesma coisa em outras plantas, em outras ervas, que também podem ser interessantes em termos de paladar, mas elas têm também, elas têm um ponto até onde elas vão, que eu diria, não tão evoluído e não tão amplo como a Camélia Sinensis, que vai ter desenvolver essa conversa, essa descoberta. Até, por exemplo, se você está tomando... Vamos pegar outras bebidas especiais, como a cerveja, as cervejas artesanais são muito interessantes, o café especial, o vinho. Você tem aquele aquela conversa, né, direta. E uma garrafa de vinho, tudo bem, você vai beber várias taças, mas ali existe, né, naquela mesma taça você não vai ter... São bebidas que já vêm prontas, como a gente sempre fala, né? O chá você tem que fazer. E aquelas mesmas 2 gramas vão te dar várias
várias informações, não só em quantidade, mas como você falou, em descoberta, em parte sensorial, ela vai mudar. Então, um chá não se comporta na primeira infusão, ele não vai ser igual na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, ele vai mudar a cada infusão. E isso é muito gostoso também. Isso, você tem apreciar... rendimento em todos os sentidos. Isso, você apreciar um bom chá significa você apreciar múltiplas infusões. Isso está intrínseco no chá. É assim que se bebe chá nos países tradicionais de chá. Sim. É assim que se bebe chá quando você realmente começou a apreciar a bebida. Quando você curte. E aí a gente tem que ir para um pouco de física. Vamos explicar a física do chá. Por que um chá de saquinho não rende tanta infusão? A gente vai explicar 3 conceitos básicos e a gente vai utilizar isso para o mundo dos pretos. Os pretos têm essas classificações. É mais fácil da gente mostrar, mas a lógica vale para os outros chás também. Para tudo. Mas quando a gente fala, por exemplo, vamos usar uma terminologia aqui. Quando a gente fala num OP, a gente está querendo dizer que é um preto, e essa classificação é dos pretos, a gente está dizendo que é uma folha inteira. A gente vai mostrar isso agora para vocês em imagem. Quando a gente está falando de um BOP, a gente está dizendo que é uma folha que era inteira e ela foi cortada, picada, não em muitos pequenos não é que ela foi... Ninguém chegou e cortou, não, tá? Que aí a gente teria que entrar numa coisa um pouco processo, mais do que é mais complexo. Mas dentro de todo o processo de chá preto, ele vai ser peneirado e classificado de acordo com o tamanho, com a granulometria. E você vai ter aqueles pedaços que durante o próprio processo quebraram a folha, picaram a folha. E aí a gente chama de um BOP. O BOP veio do Broken Orange Peckle. A gente não vai entrar nesses detalhes agora. Eu acho que a gente tem um detox sobre chá preto que a gente explica sobre isso. Boa, vai lá depois quando você estiver curioso, se você quiser entrar mais a fundo nisso. Exato. Aí a gente explica exatamente o que é. E quando a gente está falando de chá de saquinho, então aí indo ou seja, folha inteira, uma folha que tá lá quebradinha. E o saquinho convencional. Que pode ser um dust ou fannings. Vamos usar a palavra dust, que em inglês é poeira, se traduz a pó, poeira. E aí a gente tá falando daquele resto, né, quando a Carol falou da classificação, da granulometria, e você tem aquela quebra da folha, no momento que se quebra alguma coisa, menores pedacinhos vão separando. Né? É tipo isso, uma farinhazinha, um pozinho. E aquilo vai ser usado em toda a plantação, ou não toda. Não, mas na maioria das plantações vai virar chá de saquinho. E isso a gente está falando principalmente do método ortodoxo. Porque é importante também falar isso. Porque é um método mais que tem, por exemplo, colheita manual, essas coisas. Existe um método mais mecanizado que se chama CTC, e que produz bastante em escala. E aí ele vai ter o chá também em umas bolinhas. Você tem uma máquina que processa o chá de modo que ele fica umas bolinhas, tudo igualzinho. Esse também é muitíssimo usado para chá de saquinho. Que eu acho que a gente escolheu também é CTC. A gente vai dar uma olhadinha aí. Eu acho que é um CTC. Vamos olhar ele em câmera para todo mundo ver. E para aí você entender por que isso tem a ver com física, como eu falei anteriormente. E tem a ver com o Explica conceito de múltiplas infusões. Então eu vou pegar aqui, vou filmar aqui para vocês começarem a entender a diferença. Vamos lá. Então, galera, aqui, ó, o que a gente tem? Vamos dar um zoom nesse aqui primeiro. Ó, esse daqui é o bem picadinho. Nesse caso, me parece realmente ser um CTC. Tá? Muito igualzinho. Exato. Por que é a diferença do CTC? O CTC, como ele é feito com uma máquina, ele vai ser muito igualzinho. Aí se você ver aqui, ó, não sei se tá dando para ver, aqui como se fossem umas bolinhas, tá vendo? Isso daqui, para você fazer nessa perfeição, é só com uma máquina fazendo, né? Em processos que você tem. Não que a outra técnica não tenha máquina. Tem máquinas, mas essa é uma máquina específica, tá? O Dust, você já não vai ter algo assim tão certinho quanto você vai tendo aqui. Você vai ter realmente uma poeira que foi o que sobrou da peneiração de tudo. Então, esse daqui, bem fininho. Aqui você tem um BOP. Você tá vendo que, olha, as folhas estão bem picadinhas, tá vendo? E esse já que a gente tá mostrando aqui, principalmente esses dois primeiros, são do Sítio Shimada. Esse do Sítio Shimada, tá? Esse aqui não. Esse aqui é um brasileiro que a gente Esse aqui é um brasileiro de chá de saquinho, que a gente abriu o saquinho. Esse daqui é um BOP do Sítio Shimada e esse daqui é um OP do Sítio Shimada. Olha a diferença. Então aqui, ó, as folhas estão picadinhas. E esse BOP aqui, não sei se vocês estão vendo uns pontinhos mais clarinhos, que são os brotos, né? Da Camellia sinensis. Da Camellia sinensis.
Isso daqui tem uma influência na bebida final, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. E esse aqui, ó, você vê que é uma folha inteira enroladinha, Linda, tá vendo, ó? São lindas as folhas. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar na física. No momento que eu jogo essas 3 folhas aqui na água, considerando que eu tô aqui com uma temperatura similar, eu não faço eles na mesma temperatura, exatamente pelo que eu vou mostrar pra vocês. No que eu jogo água quente, esse daqui, toda a superfície desse grão vai entrar em contato com a água. Então, o que vai acontecer? Ele vai liberar muito mais rápido tudo que ele tem para liberar. Então, você faz uma única infusão e ele, ó, pum, entregou tudo que ele tinha para entregar. Quando eu venho no extremo oposto, que é esse daqui, imagina que ele não tá pegando a folha toda, ele tá pegando só uma parte da superfície, né? Fisicamente, a gente fala que a superfície específica desse daqui é menor. E ele vai ter, num primeiro momento, ele vai ali liberar algumas coisas. Aí, no segundo momento, a folha começa a abrir, que ela tá aqui enroladinha. Então, ela vai liberar outras coisas. Então, o que acontece? Até essa folha tá totalmente aberta, totalmente em contato com a água, eu já fiz várias infusões com ela. E tem alguns chás, isso é um ponto importante para lembrar, que a folha, ela abre imediatamente já na segunda infusão, mas ela continua dando infusões. O fato dela estar 100% aberta não significa que as infusões terminaram. Terminaram, exatamente. A gente vai falar sobre isso, né? As infusões só terminam quando elas terminam. Então... E aí, cada chá é um chá. Cada chá é um chá. E aqui é exatamente essa sequência que você vai ter. Esse daqui vai dar menos infusão que esse daqui, que vai dar menos infusão que esse daqui. Bom, deu para entender então mais ou menos a questão da superfície de contato, do contato com a água e com a rapidez em que a planta vai, liberar tudo de uma vez só. Então, com isso, o que acontece? Quando eu estou trabalhando com chá de saquinho, que eu vou ter um Dust, um CTC, eu vou ter, no máximo, 2 infusões. Às vezes, forçando a barra 1,5. Forçando a barra 2, talvez 1,5, dependendo aí do chá. E muitos, via de regra, uma única infusão. No máximo. Beleza. Quando eu vou para um BOP, que é esse aqui do meio, que a gente que é o do meio, eu posso ter uma média de 3 infusões ou até 4 infusões, BOPs muito bons. E quando eu tenho um OP, gente, mais de 3 infusões, e aí o céu é o limite, porque você pode ter, por exemplo, 20 infusões. Sim, em alguns casos você tem chás que vai por aí. Longs e pois... Sim, que chegam a 20 infusões. E aí a gente também tem que entrar na parte de método de preparo também. A gente tem que entrar na técnica. Então, a gente tem sempre que lembrar que a técnica de preparo, ela está diretamente ligado ao quanto você vai aproveitar... Render o seu chá. Render o seu chá, ou aproveitar o seu chá em termos também de, não só de quantidade de infusões, mas... do que ele tem para te oferecer qualidade em termos... de infusões É quantidade e qualidade. Boa, Carol. São os dois aspectos. Então, quando a gente... Vamos pensar em técnicas de infusão. Quando a gente está falando de trabalhar com uma tea maker, que a gente está falando uma técnica ocidental. E aí, o que faz a técnica ser ocidental não é a tea maker em si. E sim, a tea maker é só... as técnicas e proporções de infusão. Isso. A tea maker é só um conteúdo que a gente usa para essa técnica, que é onde a gente vai colocar o nosso chá. Então, a gente faz a referência dela como uma questão ocidental, mas não é ela que define isso. O que vai definir são as proporções. Então, quando a gente fala de 2 gramas para 200 até 300 ml de água, a gente está falando numa técnica ocidental. E quando a gente está falando no Gongfu, que é o Gaiwan, a gente tem... Cadê o Gaiwan? Vamos pegar o Gaiwan, espera um pouquinho. E aí a gente mostra para vocês o que é o Gongfu. Para quem não lembra, a gente tem um TikTok só sobre isso, mas eu vou trazer ele aqui para ilustrar. Gente, peguei aqui o Gaiwan só para ilustrar. A gente tem um TikTok só sobre Gongfu. Só sobre Gongfu versus ocidental. A gente vai resumir aqui isso, mas você pode ir lá depois olhar o nosso TikTok. Então, isso aqui é um Gaiwan. Aqui eu tenho muito menos espaço de água e folha. Então, aqui a gente tem mais ou menos 100, 150 ml de água. Então, quando a gente está falando na técnica do Gongfu, a gente está falando na proporção inversa ocidental. Eu coloco mais folhas, então eu estou falando no mínimo de 4 gramas para pelo menos a metade da água. 100, 150 ml. E até ml. mais, pode ser 5, 6, 7 gramas. Tem gente que joga até 8 gramas de chá para 150 ml, mais ou menos, ou até 200 no máximo. Você está trabalhando com muito mais folha.
Então, quando a gente está falando no ocidental quente, a gente sabe que a ocidental quente, ela vai render menos infusões do que no Gonfu. Porque Gonfu eu tenho mais folha e eu tenho infusões mais curtas. Sendo que, se a gente pensar só no ocidental, a quente, ela vai render mais do que uma infusão a frio. O que é uma infusão a frio? Vamos pegar aqui para dar um exemplo. A gente está fazendo aqui, ó, 3 litros na infusão a frio. Esse aqui a água estava a temperatura ambiente. Sim, esse aqui é o Sentia. A água está a temperatura ambiente. Ela vai para a geladeira daqui a pouquinho, então ela está sendo feita um pouquinho na parte externa, porque eu quis aumentar um pouquinho aí o processo, e daqui a pouquinho ela vai para a geladeira. São horas. Então eu tenho um tempo muito maior de infusão, tá pesado, mas eu tenho uma quantidade, eu tô fazendo uma quantidade gigante porque eu quero, eu poderia estar fazendo só 1 litro, tô fazendo uma quantidade grande pra gente beber à noite e a manhã inteira do dia seguinte. Então, ali, na infusão a frio, o meu chá vai render menos, por uma série de outros fatores que a gente não vai entrar aqui em detalhe, mas o principal que você tem que saber é isso. Então, a gente também está falando em tempo, a gente está falando em temperatura, em outras coisas. Mas saiba que na ocidental, a quente você vai ter no seu chá rendendo muito mais que na infusão a frio. Quando a gente vai para quente, ocidental versus Gonfu, o Gonfu vai render mais. E eu acho que o principal de vocês pegarem daqui é a importância da técnica de infusão e de você conhecer o chá e saber infusionar aquele chá para você ter um rendimento maior. Por isso que na nossa formação Tea Connoisseur, que a gente forma especialistas em chá, eu acho que, 1/3 do curso deve ser só técnica de infusão. Sim. Porque aí a gente entra naquele detalhe. Quando a gente está falando ocidental, eu sempre pego outro e-mail para fazer referência, se a gente está falando na técnica do sommelier, o chá ele vai render menos do que na técnica do especialista. Uhum. Porque o especialista, ele conhecendo o chá, ele manipula a infusão, ele muda vários parâmetros. O chá é aquele que está aqui. Então, se ele está trabalhando com uma folha BOP é uma coisa, se ele está trabalhando com folha OP é outra coisa, ele sabe disso. E aí ele vai alterar os outros fatores, como tempo, temperatura, proporções de água, de folhas. Ele vai alterar temperatura se ele está trabalhando no externo, se ele está trabalhando na geladeira. Então, ele vai brincar com isso. E dependendo do resultado que ele quer. Eu quero um chá para botar no gelo, eu quero um chá para beber quente, eu quero um chá para fazer ele concentrado e depois diluir, fazer ele concentrado e jogar no gelo. Para que você quer? Então, a técnica do sommelier, ela visa muito uma descrição do chá. Aquilo que vai em 1, 2, 3 infusões, ponto. Se o seu chá e não mudando nenhum parâmetro. Exato. 1, 2, 3 infusões naquele parâmetro para você ter a descrição única e exclusiva do chá. Que é uma técnica importante, que a gente ensina legal. Também na nossa formação. Sim. Na nossa formação a gente ensina a técnica do sommelier, que é uma técnica muito descritiva do chá. Sim. Mas quando você vai trabalhar com o chá ou quando você quer aproveitar mais o chá, tem que ser a técnica do especialista, para você conseguir chegar num padrão de sabor do seu cliente ou no seu próprio e você fazer aquele chá render mais. Até se a pessoa vai ter uma casa de chá, se ela vai ter um espaço de chá. Porque por mais que você conheça a técnica do sommelier e você faça o chá naquele padrão que vai ser linear, respeitando ao máximo o chá, porque o sommelier ele respeita o chá naquele ponto. A infusão me dá um X resultado dessa forma, eu repito aquela forma e o resultado é aquele, é um outro X. Eu repito mais uma vez aquele padrão e eu vou ter talvez um outro resultado. O especialista, o que ele faz? Como ele já conhece esse padrão, então ele tem que saber a técnica do sommelier, ele vai alterar para que isto renda mais. E de repente eu tenho uma 4ª, uma 5ª infusão que um sommelier não tiraria. E que num perfil de sabor. Isso, porque também o especialista ele vai olhar para quem ele quer vender. Então, se a pessoa que ele tá vendendo é uma pessoa que aprecia chás puros, ele vai direcionar a infusão. Se é uma pessoa que está começando no mundo do chá, tem medo de chá preto, acha que chá preto é amargo, também direciona a infusão. Não gosta de herbais, você vai direcionar. E, importante, aquela pessoa que é especialista, porque ela gosta de degustar, todos os grandes degustadores de chá, as pessoas que bebem muito chá, que amam chá, elas fazem ali.
porque elas conhecem aquele Sim. chá. Elas fazem aquela dança, né? Tem pessoas que são especialistas em chá, eles são muita gente é adepta do Gong Fu. A gente gosta de todas as técnicas. Isso é uma coisa que a gente gosta muito. O Gong Fu, pelo menos eu penso do Gong Fu, quando você tem um chá muito bom, você vai dedicar, é verdade. ao Gong Fu, porque o Gong Fu, pra mim, na minha opinião, é a técnica perfeita pro chá. Sim, mas depende também da ocasião. Por exemplo, a gente tem o Puer 2011, que a gente sabe que vai render aí, de repente, um Gong Fu 18 infusões, talvez no processo do Multimaker ele renda 11, um pouco menos. Só que se você tá com pressa pra beber ele... Gong Fu demanda um tempo. Como? Você tem que sentar, você tem que... tem verdade. todo um trajeto. Tem gente que faz Gong Fu mesmo com pouco tempo. Eu não gosto. Eu gosto de sentar pra apreciar. Então, vou pegar aquele super chá pra fazer no Gong Fu. Mas eu posso também pegar aquele super chá e jogar na água frio pra fazer uma infusão a frio. Muita gente chamaria isso de um sacrilégio, porque eu tô gastando chá. Eu sei que ele vai render muito menos. Mas, cara, eu quero ter uma infusão a frio de um chá foda. E tá tudo bem. E você tem que fazer isso, conhecendo as técnicas, você tem que fazer o que você quiser. Mas voltando ao assunto das múltiplas infusões, porque é importante entender isso. Múltiplas infusões, ela também depende muito do que você tá... Como você trabalha o chá. E agora uma coisa eu vou garantir pra vocês. Chá de folha solta com múltiplas infusões sempre vai ser muito mais barato que um chá de saquinho. Porque você não tem que avaliar disso, o valor assim no total, né? Uma coisa muito imediatista, esse custa 35, esse custa 10, esse é mais barato. Mas não é essa conta que você tem que fazer. O chá de saquinho, geralmente ele vai render uma infusão. E aí você vê assim, com uma xícara você gastou às vezes R$1. Tem chá de saquinho que não é nem de tanta qualidade, que sai R$2 a xícara. É um absurdo. Aí você compra um chá de folha solta que dá 2 infusões, sabe? Ou 3 infusões, e a xícara sai 30 centavos. E a pessoa tá achando que tá economizando pra caramba com o chá de saquinho e não tá. Porque aí é bom entender. Chá de saquinho, no máximo 1,5 infusões. BOP, você vai ter o quê? E sempre puro que a gente tá falando. BOP, você vai ter pelo menos... 3, 4. No máximo, infusões. OP vai depender também... Tudo depende de cada chá. E N coisas, Mas OP você pode até... De 3 a 20, 30, sei lá. O conceito de múltiplas, ele é exponencial, né? E às vezes você pega um chá que você acha que é super caro, ele dá 10 infusões. Quando você faz o preço por xícara, ele é muito mais barato do que um chá de saquinho que não é nem tão bom. Fazer o preço por xícara é super importante. Mas Carla e Carol, eu não conheço chá. Como é que eu vou fazer o preço por xícara? Você vai ter que comprar, você vai ter que testar. Chás premiums, como... que a gente chama de premium, porque eles são mais caros, eles são mais elaborados. E geralmente o preço do chá também está atrelado à quantidade de infusões. Embora a loja não diga isso. A loja não diz isso, mas às vezes você vai num Gyokuro. O Gyokuro é super caro, mas, cara, ele tá dando 5, 6 infusões. 50 gramas de Gyokuro tá quanto hoje no T-Shop, mais ou menos? Acho que só compra em quantidade grande. Eu já comprei um pacotinho de, sei lá, 300, 400 gramas, paguei mais de R$1.000. Bom, eu acho que é R$100 e poucos. Só que se você faz realmente o preço por xícara, eu acho que o preço por xícara deve dar coisa de R$1. Que é o mesmo que você comprar um chá de saquinho que bem ruimzinho. Que não é nem tão premium assim, né? Não, e tem chá da moda que ruim. sai R$2. Tem. Que a xícara... Gente, isso é muito caro. Muito caro. A gente sempre fala, chá de saquinho vai ser mais caro, porque também você tem que pensar que você tem todo o resto. Tem o invólucro, tem o fiozinho, o saquinho, tem o outro invólucro, tem a caixa, sempre ele vai ser mais caro. A lógica comercial dele é que ele seja mais caro. Mas às vezes realmente tem algumas marcas que são abusivas. Exato. Elas vão criam pelo... um conceito, né? É marketing. Que todo mundo acredita e paga caro por aquilo. É marketing. Então vamos pagar pelo chá de folha solta, vamos pagar pelo chá de lojas especializadas, vamos pagar pelo chá de pequenos produtores, de pequenas empresas que produzem blends. Pague daí. Aí vai valer a pena e provavelmente você vai ter um chá de mais qualidade e que dure bastante mais. Agora, deixa eu só fazer um adendo. Fala. Porque muita gente pergunta pra gente. E no caso, tudo bem, Carol, Carla, tô comprando aqui numa loja especializada, tô comprando de um pequeno produtor que faça blend, né? Porque tudo isso que a gente falou é principalmente de chás puros. Os blends, principalmente os blends comerciais, você vai ter uma coisa em especial. Eles têm essência. Blend em escala é sempre aromatizado. E aí, quando você faz a primeira infusão, o aroma,
ele vai praticamente todo Que nem na a primeira. praia. A praia essência. quando lava a sujeira, vem o mar, passou a água e levou tudo embora. É isso, levou a essência. Primeira infusão. Primeira infusão vai a essência. Foi. Então, ele pode dar 2 infusões? Dá. Às vezes o chá, quando você tem blend, que você tem uma proporção maior de chá, então aí você vai olhar as folhas e você vai ver, nossa, esse aqui tem uma proporção maior de chá. Pro resto, né? Exatamente. Outras coisas e chá. E você tem blends que são só aromatizados e não tem mais nada. É exato. o chá preto com sabor, a gente tem um de creme brulee. Então, é praticamente o creme brulee o chá preto com essência de creme brulee. Então, beleza, você vai... Aí, desculpa, eu te cortei, mas fala. Porque aí você vai na primeira infusão, vai a essência praticamente toda. Eu posso fazer uma segunda, terceira infusão? Pode, porque o chá vai dar, mas provavelmente você não vai ter aquele sabor forte da essência. Você vai aproveitar o chá que você tá dizendo. Isso, exatamente. Para uma segunda com ou uma a terceira essência infusão. lá longe. Às vezes nem tem mais essência. Exato. Agora, quando você tem um que você tem pouco chá e você tem muitas outras coisas, geralmente vai ser uma infusão, 2 infusões no máximo. Porque a essência vai na primeira, o sabor das outras coisas vai na primeira, e aí você tem pouco chá para sustentar uma segunda infusão. E você gasta mais chá, porque quando você tá falando de 2 gramas de um blend, que você tem folha, vamos supor, um verde, e você tem várias outras coisas, naquelas 2 gramas que a gente calcula no método ocidental aqui, na verdade você não tem 2 gramas de chá. Você tem 2 gramas... 1 grama de chá e 1 grama de outra coisa. Isso. Ou você tem outras proporções que você vai ter só 30% de chá. Então você vai ter que saber trabalhar com as proporções. E geralmente as lojas sabem disso, tá? Sabem. E elas informam. Se você perguntar, eles vão dizer, esse aqui tem 30% de chá, esse aqui tem 50% de chá. Toda loja que vende tem que saber te informar isso. Então no blend, quanto menos chá, menos infusão. Às vezes ele vai dar 2 infusões com muita força. Mas não espere que a segunda infusão tenha muito sabor da essência, porque geralmente ela é lavada na primeira infusão. Vez. E se você está esperando um blend, se você comprou um blend que não tem tanto chá, mas você quer mais o sabor do chá, aí sim você vai ter que aumentar a quantidade, como eu falei, porque aquelas tuas 2 gramas você não vai ter tanto o chá e sim mais o resto. Então, para você sentir o chá, você vai ter que aumentar um pouquinho, você vai trabalhar com 3 gramas, às vezes até 4 gramas. É isso. Mas aí vai depender do teu paladar e o que você quer. E é isso, gente. E chá puro, o céu é o que há. Se você já tá no chá de saquinho puro, tomando um English Breakfast, é praticamente como se estivesse tomando um chá puro. Porque o English Breakfast é um blend, mas de chás pretos, não tem essência. Se você tá no Earl Grey, você tá quase lá, né? No Lady Grey. Mas tem essência. Tem, mas é preto. E aí tem um gostinho, um touch. Vai pro blend de folhas soltas. Um blend bem equilibrado, com mais folhas de chá do que do restante. Se você tá no English Breakfast, como eu falei, migre logo para as folhas puras. Como o sítio estimada. Mostra a embalagem do sítio estimada. A gente sempre gosta de falar deles. A gente tem um TikTok só sobre a família estimada. Aqui são 500 gramas. Você não precisa comprar tudo isso. Você começa comprando pacotinho de 50. A gente faz infusão a quente, infusão a frio. Rende muito. Faz no Gonfu, faz no Ocidental, rende pra caramba. O chá deles tem um preço excelente. Todo chá tem um bom preço. Faça o preço por xícara, como a Carol falou, que é importantíssimo. Agora eu posso dar o último recado? Diga. Olha só, gente. Fale. Nunca desista do seu chá. Verdade. Tá? Vai fazendo as infusões até você ver que realmente não tem mais sabor de nada. Aí você tenta mais uma vez e fala, realmente não tem sabor de nada, que é o que a gente chama, o chá foi lavado, o chá tá lavado. Mas não desiste, porque se você tá jogando seu chá fora, você tá jogando dinheiro fora. É dinheiro que vai pro lixo. Então, nunca desiste do seu chá. Vai até o limite que ele pode dar. O lavado, a gente tem que também tomar... isso é importante, porque tem chás que parece que tá lá, cheio de cor. Isso acontece muito com os pretos. Cheio de cor e realmente não tem mais sabor. Então, cor não significa sabor em nenhum aspecto. Isso é importantíssimo. Você tem chás verdes que eles quase não tem cor. E tem tá super ali, sabor. E dá um umami maravilhoso. Então, não pense que cor tem a ver com sabor. Isso. São completamente desligadas uma coisa da outra. O que diz mesmo é a língua. E prove.
não desista do seu chá, vá até o final. Aproveite as múltiplas infusões. Bom, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Toque o sininho para ser avisado de todos os nossos vídeos e para ter cada vez mais vídeos de chá chegando a vocês. Compartilha com alguém. Compartilha com alguém que tá jogando chá fora, que tá jogando dinheiro fora. Diz, amiga, você está jogando dinheiro fora. A gente foi na loja e a gente jogou dinheiro fora, a gente já jogou tudo no lixo. Eu achei que era só uma infusão. Não faça isso. Exatamente. E é isso. Até o próximo TikTok. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o quê? Dá o seu like pra gente. A Carol não me complementou aqui, mas não tem problema. Porque ela, do nada, ela falou assim.